de Deus. Êxodo, nós vamos falar, aleluias, sobre o chamado de Moisés. Glória a Deus. Êxodo, glória a Jesus. Leia aí do início da Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Aguardando os irmãos encontrar. Diz assim a palavra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tires a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci e vim a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, numa boa e ampla terra que emana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Tu és grande, soberano. Venha falar conosco, Pai. Venha falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós Te louvamos, ó Deus, louvamos pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Pai, Te glorificamos, Te exaltamos, Senhor. Dê a vitória em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podem assentar, meus amados. Desocupe as mãos aí. Glória a Deus, e dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vimos nessa história, Deus, o primeiro momento em que Deus fala face a face com Moisés, né? É engraçado que a Bíblia, quando fala o Antigo Testamento, o anjo do Senhor, você observa que a Escritura traz o anjo, a palavra anjo em letra maiúscula, porque não era um simples anjo, era o Senhor. Irmãos, e nesse momento aqui, a gente vê o momento em que Moisés ele está sendo lapidado por Deus, preparado por Deus, para fazer uma grande obra. Porque outrora, amados irmãos, ele, sendo salvo dos egípcios, porque os filhos eram perseguidos, as crianças do sexo masculino, porque os egípcios, Faraó, quando viu que o povo se multiplicava, o povo dos hebreus, se multiplicava, amados irmãos, não permitiam eles ter filhos mais, pelo menos do sexo masculino, porque chegaria um momento em que eles poderiam até se rebelar naquele lugar e tomar para si a sua liberdade, tomar de volta a sua liberdade. Amados irmãos, acontece que diante daquilo tudo, daquele alvoroço, quando Moisés nasce, ele chega a uma idade que a mãe não consegue mais esconder a criança, devido ao choro, devido ao barulho natural que uma criança produz. Eles logo descobririam, falam assim: o que vamos fazer, o que iremos fazer? E aí a história que a gente conhece, coloca lá Moisés em um cesto, a rio abaixo, rio Nilo. E quem estava lá embaixo, tomando banho no rio Nilo? A princesa, do palácio de Faraó. Quando ela observa aquele cesto, algo em comum, fala assim: o que um cesto está fazendo no rio? Pede para suas servas: vai lá, busca o cesto e traz. Quando vê, de repente tem uma surpresa, uma criança, é filho de um hebreu, precisamos de alguém
imediatamente a irmã de Moisés, maiorzinha, falou assim: olha, eu conheço uma mulher. Conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança para você. Você é mesmo? É. E o que ela faz? Leva a criança de volta para a mãe. Oh, glória a Deus! Irmãos, tudo Deus providencial. Tudo Deus age de forma extraordinária. Tudo Deus Ele age das maneiras mais simples, das maneiras mais complexas que você possa imaginar. Ele sempre está olhando, Ele sempre está observando e sabe exatamente onde agir e como agir. Aleluias! Irmãos, naquele momento a princesa falou assim: não tenho dúvida, então leve a criança, me pare. Amados irmãos, só que quando a criança cresceu, já ele teve que ir, deixar a casa, deixar a mãe e ir para o palácio. E lá ele cresceu, conheceu a cultura egípcia, foi um rapaz estudado. Moisés foi estudado, conhecedor de muitas coisas do Egito. Amados irmãos, ele era até então conhecido como príncipe, um dos príncipes dos Egípcios. Só que Moisés ele não se sentia naquele lugar. Nele não se sentia que pertencia àquele lugar. Porque, irmãos, quem pertence a Deus sabe aonde é o seu lugar. Quem pertence ao Senhor sabe aonde é o seu lugar. Ele pode estar em vários lugares neste mundo, ele pode estar em vários lugares dessa cidade, ele pode se sentir ruim em um determinado ambiente, mas ele sempre vai sentir: eu não pertenço a esse lugar, o meu lugar é outro, porque eu sou diferente. Eu sou diferente porque eu sou de Deus. E quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus aqui, levante a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Quem é de Deus, irmãos, é diferente. Entende diferente, as coisas diferentes, pensa diferente, tem a maneira de agir diferente. As pessoas olham para você e falam assim: este é cristão, este é crente, porque ele é diferente. Esses dias atrás, essa semana que passou, estavam os colegas de trabalho reunindo: vamos marcar para a gente beber ali no bar e tal. Ele falou assim: aí vamos, Ricardo? Eu falei: não. Aí a colega falou: não, isso aí é crente da Assembleia de Deus. Eu falei: sou mesmo. Minha bebida é água, um refrigerante às vezes, só até pagando refrigerante também, não estou nada. Aí eu tenho. Amados irmãos, mas acontece que é diferente. O crente é diferente. As pessoas olham e sabem: você é cristão, você é diferente. Alguns até chegam para ele e falam assim: olhe por mim, estou num problema, peço que você interceda, venha em oração. Amém, vou orar sim por você. É engraçado esse negócio, que chega cliente lá no trabalho, e eles começam a contar, alguns clientes começam a contar as histórias, vai ter que passar por ele e falar assim: não, vou orar por você. Desculpa, eu vou orar. E como falei que vou orar, então ore mesmo. Olha, eu vou orar por você. Eu falo assim: não, Deus está contigo, Deus vai te abençoar. E ali no momento a pessoa sai com a palavra de Deus, sai com a palavra do Senhor, não é? Porque o crente é diferente. Acontece, irmãos, que Moisés ele não se sentia parte dos egípcios, ele não se sentia parte daquele ambiente. E quando ele saía do palácio e ia andar pelas aldeias dos hebreus, ele olhava e ficava assim: nossa, mas eu pertenço a esse lugar aqui, esse aqui é o meu povo. E de repente vê um dia um egípcio maltratando ou espancando um hebreu, e de forma acidental Moisés acaba assassinando o egípcio, esconde ele na areia. Estou resumindo a história para a gente entrar nessa palavra. E ele esconde o egípcio na areia, mas acontece que descobre. E quando descobre, o faraó começa a perseguir Moisés, e Moisés tem que fugir. Moisés começa a passar por uma prova, Moisés começa a passar por uma dificuldade que ele antes não conhecia. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus na vida de Moisés estava além daquilo que ele podia imaginar, estava além daquilo que ele podia sequer pensar que era a obra de Deus. E ele precisava mudar, ele precisava tirar todo aquele conhecimento, aquela couraça de conhecimento de egípcio da sua vida, e começar a se esvaziar
esvaziar das coisas do mundo que ele conheceu. Agora, amados irmãos, Deus queria levar a ele a um conhecimento diferente, ao conhecer, amados irmãos, o que é a presença de Deus, a presença do Senhor. Ele vai, amados irmãos, para o deserto, ele foge, até em determinado momento conhecer, amados irmãos, conhecer então ali o sacerdote de Midian, e ele casa com uma de suas filhas, amados irmãos, e ele passa a viver lá, a apacentar ovelhas. Um príncipe que outrora tinha tudo, agora estava a apacentar ovelhas, e apacentava da forma que ele aprendeu lá já depois de adulto. Irmãos, e acontece que, não conhecedor muito das coisas além do Egito, amados irmãos, um dia Deus se manifesta a ele através de uma sarça. Deus se manifesta a Moisés, e uma sarça, para quem não sabe, é uma planta que dá milhão plântanos no deserto. É quase impossível uma planta no deserto, porque não tem água, não tem umidade, é pouca umidade, poucos lugares que tem umidade. Mas a sarça é uma planta específica da região. Ela não morre, ela suporta o calor, ela suporta a temperatura, tanto frio da noite quanto a temperatura quente, amados irmãos, durante o dia. Porque quando Deus se manifesta naquela sarça, ela se mantém. E Deus tem um cuidado tão grande, irmãos, tão grande, que me faz lembrar aqui até a passagem posteriormente, a passagem futura de Israel no deserto, essa questão de que Deus ele cuida dos seus. Que quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, durante a noite, irmãos, era um frio. No deserto é assim. Durante a noite, o frio, a temperatura é abaixo de zero. Aqui, quando nós goianos, goianienses, aqui, quando o frio baixa um pouquinho, a temperatura baixa um pouquinho, a gente já corre lá, e não põe uma roupa de frio, não é assim? Pois é, mas no deserto não é abaixo de zero. Isso durante a noite. Já ao dia é o contrário. Durante o dia, o sol, irmãos, é tenso. O sol tem se junta com o vapor da areia. Amados irmãos, aí eu pude entender, assim, meu Deus, olha quanto o Senhor é maravilhoso. Agora eu entendo. Agora eu posso entender que durante o dia o Senhor direcionava o povo de Israel com uma nuvem em cima, Senhor. Aleluias. Porque o sol escaldante, o sol que maltratava, a pele humana, mas Deus não deixava, a nuvem estava lá. Aleluia, glória a Deus. Mas aí o frio à noite, como eles iriam suportar o frio? Aí fala assim, não, isso aí é moleza. Para Deus é moleza, é o de menos. Quando, amados irmãos, começava a anoitecer, eu fico imaginando aquela coluna de fogo a começar pequeno e começar a crescer. E diante de todo o povo de Israel, durante a noite, a madrugada, uma coluna de fogo. Meu Deus, irmãos, é pela fé que você crê num negócio desse. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso é o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor. Amados irmãos, acontece que Moisés viu aquela planta daquele lugar começar a pegar fogo do nada. Falei assim, mas o que é aquilo? O que está acontecendo? Eu vou lá para ver. Aleluia. Eu vou lá para olhar. O que é esse fogo estranho que está acontecendo? Moisés se aproxima, mas quando ele se aproxima, logo Deus fala com ele, fala, Moisés. Aí ele responde, quem fala contigo é o Senhor. Só o Senhor, irmãos, de uma maneira mais estranha possível, Deus agora estava falando com Moisés. Igreja, uma coisa importante na vida da igreja, nas nossas vidas, é saber quando Deus está falando conosco, é saber quando Deus está, amados irmãos, nos passando o recado dele. Aleluia, porque às vezes você imagina a coisa mais provável do mundo. Não, Deus vai usar o pastor através da palavra,
palavra, Deus vai usar o louvor, Deus vai usar, não, Deus pode usar até o ímpio, Deus pode usar uma circunstância, Deus pode usar um profeta, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar de várias maneiras, de várias formas para falar com você. Esteja atento ao que Deus está falando aos teus ouvidos. Aleluia. Deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar com você. Não saia da presença dele, não feche os seus ouvidos para o que Deus está falando. Nada neste mundo compensa, nada neste mundo, nada que está aí fora compensa, é melhor, é mais maravilhoso do que aquilo que Deus tem reservado para a tua igreja. Aleluia. Nada é mais maravilhoso. Deus, ele é soberano na tua vida. Não desperdiça a tua vida, não jogue fora a tua salvação, não jogue fora a tua vida, mas fica na brecha, na presença do Senhor, porque Ele vai falar contigo. Moisés olha, aquela sarça Deus começa a falar: sou o seu Deus, eu sou o Deus de Abraão. Para Moisés falar assim: eu sou o Deus de Abraão, você não conhece, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, o mesmo que teve José, o mesmo que foi para o Egito, o mesmo que levou o teu povo, o povo que você estava lá. Eu sou esse Deus. E Deus se apresenta a Moisés. Aleluia. Isso é maravilhoso, hein, irmãos? Quando Deus se apresenta a nós. Aleluia. Porque quando Deus se apresenta a nós, a gente começa a ver Deus em todas as coisas. Se você abrir os teus olhos de amor, os teus olhos de reconhecer Deus, o Criador, você fala assim: ó, Deus é maravilhoso demais. Deus, ele é soberano. Aleluia. E Moisés, irmãos, acontece que ele precisava passar por esses anos no deserto para ele poder entender o mistério, o objetivo e o projeto que Deus tinha na vida dele. Às vezes Deus, amados irmãos, permite que nós passemos por alguma situação para podermos entender, para podermos compreender o objetivo dele nas nossas vidas. Só que acontece que quando, amados irmãos, Deus permite situações, a gente, muitas das vezes, a pessoa, ou seja, ela desvirtua, vai por um outro caminho e fala: não, eu acho que Deus quer isso assim, começa a seguir a vontade dele, sabe? A vontade dele, porque a vontade de Deus não é a vontade do homem. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final dele é a morte. Mas o caminho de Deus é o caminho que leva à vida. E sabe quem é esse caminho que a palavra do Senhor nos apresenta? É Jesus Cristo, aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é que dá a vida, louvado seja Deus. Moisés precisava compreender isso. E Deus fala com ele, fala: olha, você vai voltar ao Egito. Fala assim: não, Senhor, não posso voltar a esse lugar. Amados irmãos, fala assim: eu sou contigo. E Moisés começa a resistir a Deus. Já resistiu a Deus? Eu já resisti a Deus. E eu paguei, eu passei uma prova. E sabe quando Deus veio aqui e te cobrou, te chucotou? Não. Deus só permitiu uma lutinha, uma prova. Paguei, não precisava. Amados irmãos de Deus, quando você resiste a Deus, Deus faz isso. Deus permite isso, é a vontade permissiva de Deus. Acontece, amados irmãos, que quando a gente ouve a voz de Deus, às vezes queremos resistir. Sabe como que Moisés queria resistir? Ele falava assim: Senhor, mas o que é que eu vou chegar e fazer lá? O que é que eu vou me apresentar? Ele falou: não, faz o seguinte, você tem que ter na tua mão, tem um cajado. Então você vai jogar esse cajado lá, ela vai virar uma serpente, e depois você vai pegar ela pela cauda e ela vai voltar ao seu cajado de novo. E aí ele vai ver que eu sou Deus, porque você vai chegar lá e vai falar no meu nome. Ele falou: não, Senhor, mas e se eles não crerem? Ele falou: faz o seguinte, põe a tua mão no teu peito. Ele põe a mão dentro da roupa, coloca a mão no peito e tira, e sai a mão toda leprosa. Amados irmãos, a lepra era muito temida na época. Era uma sentença de morte. E ele fica olhando aquilo desesperado. Fala: volta a mão para dentro do seu peito novamente. Ele coloca, e quando ele volta, ele tração novamente. Assim, este é o sinal. E se o primeiro sinal ele não decrete no
segundo ele também não der crédito, você vai fazer tal terceiro. Pega um pouco de água lá do rio Nilo, você pega e lança em terra seca e ele vai se tornar em sangue. E aí eles vão te liberar. Irmãos, diante de tudo isso, diante de tudo que Moisés viu, diante de fazer, naquele momento ali, ele ainda não deu crédito. Ele ainda, amados irmãos, conseguiu rejeitar aquilo que Deus falou. Ele falou: mas Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, não sei me expressar, eu não sei fazer as pessoas acreditarem naquilo que eu falo. Como que eu vou fazer? Ele falou assim: não te preocupa, porque quando você falar, quem vai falar na tua boca sou eu. Aleluia. É Deus que te usa, aleluia. É Deus que coloca a palavra na tua boca, é Deus que coloca palavras nos teus lábios para você mencionar. Mas como que eu vou começar? Não importa como começar. Começa assim, ó. Eu não falei para você que eu tenho alguns clientes que começam a falar. Começa dizendo que Jesus é bom. Começa dizendo que Deus é melhor, que Deus é soberano. Começa assim, porque quando você começa, Deus começa a te usar. Deus começa a te usar, Deus começa a abençoar a tua vida, aleluia. E quanto mais você faz, quanto mais você realiza, mais obra de Deus Ele vai fazendo a teu favor. Quanto mais, eu estava conversando hoje com o irmão Eros, hoje de manhã, eu falei assim: meu Deus, nós tivemos um trabalho, realizamos um trabalho, e eu fiquei preocupado em relação a finanças, né? Eu falei assim: meu Deus, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer para quitar esse cartão? Né? O Anderson falou aqui sobre prosperidade, sobre a prosperidade de Deus, né? Eu falei assim: meu Deus, eu assumi, fiz um compromisso e agora fiquei preocupado, como que eu vou fazer? Eu falei assim: vamos ver o que acontece, irmãos. No dia, ontem, na mesa de casa, ela pagando as contas, porque o setor financeiro lá em casa está vendo. Ela pagando as contas pelo celular, e eu imprimindo os boletos, e ela fala assim: meu Deus, e agora? Falta o último, pagar uma energia, pagar um boleto, pagar telefone, internet, tudo lá, falta o último, o cartão. Irmãos, na mesma hora, sabe quando você tem um hino que diz, eu não me recordo o ritmo dele agora, mas tem um hino que diz que quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Irmãos, ontem ainda, a gente sentada, ela lá pagando as contas, de repente ela tem que avisar para o fulano de tal, sobre o fulano que foi vendido, durante a conversa, na segunda palavra, pois a mulher lá do Curitiba, né, de outra cidade, assim, lá de Brasília, né? Brasília. É de Goiânia. Foi um plano que a Fabiana tinha indicado, de uma empresa grande. De repente, a mulher faz um pix na hora. Um recurso financeiro que a gente nem esperava veio. Sabe o que é isso? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. É assim que Deus faz. É assim porque as coisas de Deus são maravilhosas, irmãos. Maravilhosas demais para nós. Quando do mais simples ao mais extraordinário é que Deus realiza nas nossas vidas. Moisés estava preocupado, falou: Senhor, mas como que eu vou fazer? Eu não sou eloquente, não sei falar. Não preocupa, porque se Faraó ele endureceu o coração no primeiro sinal, no segundo sinal, deixa, porque à medida que você falar, eu falarei na tua boca. Aleluia. Receba a vitória de Deus, receba a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, confie na palavra dele. Deus é tremendo, Deus é soberano. Se esvazie das coisas, quanto mais você se esvaziar das coisas de lá secular, das coisas do mundo, quanto mais você se esvaziar de lá, amados irmãos, mais a presença de Deus você vai sentir, mais os milagres de Deus você vai provar, mais das coisas de Deus você vai
poder sentir e falar assim: como Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Ele cuida de você. Fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus cuida da tua vida. Vamos fazer uma oração. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Peça para Ele cuidar. Peça para Ele cuidar. Não sei se tem algo específico na tua vida hoje, em que você está preocupado hoje, mas Ele pode cuidar. Ele pode restaurar. Ele pode estabelecer vitórias. Ele pode entrar com sustentação na tua vida. Aleluia. Em tudo Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas, meu irmão. Deus está vendo o que você passa. Deus está vendo a tua rotina, a tua tribulação, a tua angústia. Mas não se preocupe, porque Ele é contigo, aleluia. Não se preocupe, porque o Senhor é contigo. É Ele que estabelece aliança. É Ele que recebe aliança. É Ele que recebe o renovo da aliança sua com Ele todos os dias, aleluia. Fale com Ele, Senhor. Pai amado, venha se alcançar, Deus. Alcance a vida deste irmão. Alcance a vida dessa irmã, Senhor. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Pai. Ó Senhor Jesus, alcance de uma maneira extraordinária. Ó Senhor Jesus, venha agir no milagre, venha trazer a bênção, venha trazer a Tua graça, Pai. Senhor amado, traz o renovo, Deus, o renovo espiritual sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, Senhor. Pai amado, porque Tu és grande, Tu és soberano. Confirma, Deus, Deus milagres, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor, exaltar a Deus. Aleluia. Você vê que Deus faz milagre em nossas vidas todos os dias. Olha assim, nossa, eu contei 2 bênçãos hoje. Uma de ontem e uma de hoje. Olha que coisa. Deus ontem me deu sustento, pão na mesa. E hoje Deus me deu mais vida. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente não vê. E o que a gente não sente, amados irmãos, o que a gente não consegue perceber, isso é Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou devolver a oportunidade aqui, mas antes, tem alguém em nosso meio nesta noite? Você percebeu, viu Moisés, como Deus agiu com Moisés? Tem alguém em nosso meio nesta noite que quer reconciliar com Ele? Eu quero que você levante a sua mão e venha aqui à frente. Oh, aleluia, aleluia, sim. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama e Ele quer te sustentar. Aleluia, Ele quer que você confia nele. Aleluia, porque o mais Ele vai fazer na tua vida. Tem mais alguém? Aleluia, se quer aceitar, reconciliar com Deus. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é bom. Deus, Ele cuida. É isso, igreja. É o que Ele faz, Ele cuida. E em todos os momentos Ele tem, nos mais mínimos detalhes, cuidado das nossas vidas.